Olá pessoal, aqui é o Christian Guerreiro do Tecnologia que Interessa e a gente vai dar continuidade hoje ao nosso treinamento aqui em virtualização com VMware. Hoje a gente vai mostrar como acessar o host utilizando o vSphere Client e quais são as funcionalidades que o host disponibiliza. A gente sabe que nem todo mundo, nem todas as empresas têm condição de investir numa solução, numa licença. E a gente quer deixar claro para vocês que a solução também tem sua utilidade, mesmo que você só utilize mesmo que você não tenha a condição de adquirir, né, que a empresa não possa adquirir a licença, a gente acha importante mostrar para vocês o que você vai ter de funcionalidade disponível. Tá? Então a gente vai acessar aqui um host que já está previamente configurado. A gente mostrou a instalação dele, né, anteriormente. E vamos aqui visualizar as principais configurações. Então aqui ele acessou o host, né? Eu gosto sempre de mostrar inicialmente essa visão home, né? Para você ter ideia das funcionalidades que estão disponíveis, ou seja, você vê que você tem pouca coisa aqui. Você tem basicamente configurar as informações do inventário, né, que vão te dar acesso à parte mais importante, assim, mais usada no dia a dia realmente do gerenciamento de um ambiente virtualizado. E você tem algumas opções aqui de administração que basicamente são os papéis que vão permitir controlar o acesso ao host, né? Você pode definir algumas regras, utilizar os usuários e grupos do AD para atribuir permissões específicas, por exemplo, só configurar uma máquina virtual e tal, ter acesso completo ao host. E a informação de log, que na prática é útil apenas quando você precisa realmente coletar algum dado em função de um problema mais sério que ocorreu, você precisa enviar isso, por exemplo, para uma equipe de suporte da VM. No geral, as informações sobre qualquer falha numa tarefa e tal, elas são exibidas aqui nas tarefas, né, ou aqui também no inventário, e isso é suficiente para o dia a dia. Né? Mas quando você tem um problema mais sério, você precisa realmente recorrer aos logs para ter informação mais detalhada para contactar o suporte. Então a gente vai se concentrar aqui na parte de inventário, que é onde estão realmente as funcionalidades que são mais usadas e que são mais importantes aqui para o dia a dia do gerenciamento. Observe que aqui você tem algumas opções, né? Aqui pelo menu você tem outros caminhos para acessar aquelas informações lá. Tá? Mas são basicamente as mesmas opções que a gente viu lá quando clica aqui em Home, né? Evidentemente. Aqui tem uma tela de boas-vindas, onde a VMware dá uma orientação básica sobre por onde você começar, né, criar uma nova máquina virtual e tal, como é que a solução funciona, uma coisa bem introdutória mesmo, que, né, você pode até fechar aqui, ó, se você clicar nessa opção, ele não vai aparecer mais essa guia Get Started, né, não vai aparecer mais essa guiazinha de introdução com os primeiros passos aí para usar a solução. Então a gente vai se concentrar nas demais guias, que são as que têm realmente informação para o gerenciamento. Então, aqui na guia sumário a gente tem as informações do host, né, algumas informações do equipamento onde está instalado o hypervisor que a gente está gerenciando. Né, observe que a gente está gerenciando um hypervisor. Né, quando a gente está trabalhando aqui simulando um ambiente onde você só tem a licença gratuita, né, você vai ter que fazer o gerenciamento host a host. Né, então você vai ter que conectar em cada um dos servidores onde você instalou, servidores físicos onde você instalou SXI e gerenciar eles um a um. Então, uma vez conectado aqui na guia sumário, ele traz informações, né, do hardware do seu servidor físico. Informação de fabricante. Tá? Aqui está VMware porque ele está virtualizado. Né? Esse SXI está debaixo de um VMware Player, por isso ele mostra aqui a informação VMware.
mas numa situação real, no servidor físico mesmo, você teria o fabricante real aqui, né? Dell, HP, IBM, enfim, o que fosse. Quantidade de processadores, velocidade, núcleos, modelo do processador, a informação de licenciamento, né? Quantidade de sockets, quantidade de núcleos por socket, se tem hyperthread ou não, quantas interfaces de rede, a gente vai ver que a quantidade de interfaces de rede é uma coisa extremamente importante no ambiente virtualizado. Né? Quanto maior a quantidade de interfaces de rede que você tiver no seu host, mais flexibilidade você vai ter. Né? Isso aqui é tão importante, que já está se estudando, né? Quer dizer, já estão, na verdade, disponíveis uma série de soluções para virtualização de rede. Né? E o que é a virtualização de rede? Se a gente pensar de uma forma bem geral, assim, bem simplista, né? De forma bem simplificada, é você contornar as limitações das interfaces de rede física. Né? Então é você não ficar mais preso à quantidade de portas do switch, à quantidade de interface de rede do servidor. É você poder virtualizar e abstrair tudo isso, né, e controlar através de software todas as questões relacionadas à conectividade. Né? Então, justamente porque é uma situação, uma questão realmente complexa até certo ponto, você garantir que vão haver interfaces físicas suficientes para o que você precisa. Então, por exemplo, eu recomendaria aí, quando você comprar um servidor para instalar o SXI para virtualizar, eu recomendaria aí em torno de 8 a 10 interfaces físicas de rede. Porque você precisa ter redundância, então aí você vai trabalhar de duas em duas, e você precisa ter várias redes separadas para isolamento de tráfego. Então, daí a necessidade de ter tantas interfaces. Né? Mas se você pensar numa rede virtualizada, né, nas soluções de virtualização que estão disponíveis no mercado, você não precisa, deixa de ter que se preocupar tanto com essa questão da interface física. Você pode ter, por exemplo, 2, 3, 4 interfaces de 10 gigabits, ou seja, para você ter só um agregado de tráfego bem significativo, né, que atenda a sua necessidade, e o resto você trata com virtualização. Mas aqui a gente não vai abordar esse aspecto de virtualização de rede, porque, quer dizer, a gente vai abordar, mas vai abordar de uma forma inicial, tá? Porque essas soluções ainda estão sendo, digamos assim, amadurecendo, né? E são soluções voltadas mais para o ambiente de computação em nuvem. A gente está focado aqui ainda em virtualização. Tá? Quem sabe no próximo treinamento de computação em nuvem a gente pode tratar disso. Aqui ele também traz a informação da quantidade de máquinas virtuais e templates, né, informações do vMotion, né, a compatibilidade do vMotion, o componente de alta disponibilidade, tolerância a falhas, perfis, e uma série de configurações aqui que são, na verdade, funcionalidades que dependem do vCenter. Né, por isso a maioria está not available, né, não disponível. Tá? E aqui do lado direito a gente tem, né, informações em tempo real de uso de recursos do servidor, informações simplificadas, a gente vai ver que a gente pode analisar isso de forma detalhada mais adiante. Mas aqui você já tem uma visão básica, né, da utilização de CPU e memória e também de armazenamento, né, que ele vai listar para você todos os data stores que esse host tem acesso, né, que podem ser discos locais ou discos numa rede de armazenamento através de unidades lógicas disponíveis no storage de iSCSI, de fibra ou até mesmo NFS. Tá? E hoje já tem outros padrões suportados também, né? FCOE, enfim. Você pode trabalhar com outras alternativas. Aqui a gente tem ainda a configuração de rede. Né? A gente vai ver que esse VM Network aqui é a rede padrão, que o VM cria automaticamente quando você instala o host. E é extremamente importante que você tenha cuidado ao manipular essas informações, porque essas informações são case sensitive. Então, se você não tiver redes com o mesmo nome exatamente da mesma maneira ao longo dos seus vários hosts, você pode ter algumas funcionalidades comprometidas na solução. A gente vai falar mais sobre isso quando falar da parte de rede. E aqui algumas informações adicionais sobre o componente de tolerância a falhas, mas que a gente também vai entrar em detalhes depois. Aqui a gente tem a guia Virtual Machines, onde ele vai trazer, né,
quando você tiver máquinas virtuais, a lista de máquinas virtuais disponíveis no ambiente, com uma série de informações, né, nome, estado, se ela está ligada ou desligada, o espaço provisionado, o espaço efetivamente usado, utilização de CPU, memória dessa máquina virtual. E algumas observações aqui que você pode incluir também. Aqui você tem ainda informações de alocação de recursos, aqui já é uma informação mais detalhada, focada nas reservas, né, e nas configurações que você fez para controlar o uso de recursos pelas máquinas virtuais. A gente vai falar bastante sobre isso quando falar de resource pools. Tá? E essa guia aqui é muito importante, porque ela te dá uma ideia de como está a priorização de recursos e a distribuição de recursos de CPU, memória e disco para as suas máquinas virtuais. Né? No caso aqui, para as máquinas virtuais que estão nesse host específico. Tá? Você consegue controlar isso. Aqui a gente tem toda uma parte de performance, onde você tem uma série de formas, né, e contadores e, enfim, métricas de desempenho que você pode analisar sobre CPU, disco, memória. Né? Aqui você tem muita coisa interessante, a gente vai detalhar isso mais adiante. A gente vai falar bastante em detalhes sobre os vários gráficos que estão aqui disponíveis, só que a gente vai falar sobre isso no vCenter, porque o vCenter oferece mais possibilidades aqui de gerenciamento. Tá? Mas observe que o host também te traz bastante informação. Então, você tem aqui uma lista também razoável de métricas que você pode analisar. Tá? Uma coisa que é legal mencionar é que esse gráfico ele traz uma visão dupla. Né? Você pode visualizar de duas maneiras simultaneamente, tanto o percentual quanto a utilização efetiva do recurso. Né? Aqui no caso, como é CPU, tem MHz. Se fosse memória, estaria em megabyte, gigabyte, e se fosse disco estaria aqui também em operações de I/O por segundo ou megabyte por segundo, enfim. Então você consegue visualizar aqui a utilização absoluta do recurso e aqui a utilização relativa do ponto de vista percentual. Então, essa questão da performance é muito importante porque, né, como a gente falou lá na introdução ao treinamento, um dos grandes ganhos que você tem quando virtualiza um ambiente é o conhecimento melhor da utilização de recursos do seu ambiente. E isso vem justamente porque toda solução de virtualização ela te traz, né, ela traz embutida um conjunto de funcionalidades para gerenciamento da performance do ambiente. Isso por quê? Porque você está saindo, né, de um ambiente onde você tem servidores isolados para atender necessidades específicas, para um ambiente onde você passa a ter servidores físicos compartilhados, atendendo a várias necessidades ao mesmo tempo. Então, a análise de desempenho ela ganha muita importância nesse cenário, porque você precisa realmente conhecer as cargas de trabalho, conhecer a utilização dos serviços, para conseguir distribuir isso de uma forma otimizada entre as máquinas virtuais, tá? Para você conseguir realmente utilizar da melhor forma o recurso de hardware que você tem. Então, essa funcionalidade de performance ela é extremamente importante e a gente vai mostrar em mais detalhes depois. Aqui a gente tem também a parte de usuários, né? Você pode cadastrar usuários locais no host, né? Mas isso não é recomendado, né? Não é o ideal, inclusive porque a partir da versão 5, né, da suíte vSphere, você passou a ter autenticação integrada com AD mesmo na versão gratuita do SXI. Né? Então o ideal realmente é que você ative a autenticação integrada com AD e passe a utilizar os usuários da rede para fazer login no host, né, para gerenciamento. Isso é mais interessante. Aqui a gente tem ainda a parte de eventos, onde ele registra de uma forma resumida tudo o que acontece no ambiente, né, quem loga, os módulos que carregaram ou não, informações de configuração que falharam, bem sucedidas, enfim. E aqui na parte de permissões, a gente associa os usuários cadastrados, né, com perfis que vão dar acesso a uma série de funcionalidades da solução. Né? Então aqui no caso você tem um perfil, um papel administrador, que é o perfil padrão, e que todo mundo está associado a ele, mas nada impede de eu criar um novo perfil e associar ele a um usuário, por exemplo, que só vai ter acesso de visualizar o ambiente, mas que não pode
fazer nenhuma alteração de configuração. Isso é muito interessante, porque permite você ter um controle. Permite a você delegar algumas atividades dentro do ambiente virtualizado, como, por exemplo, criar uma máquina virtual, reconfigurar uma máquina virtual, mas sem comprometer a segurança, né, da solução como um todo, porque você consegue fazer esse controle mesmo em cada host. Tá? Isso é bem interessante. E eu não sei se vocês notaram, mas eu pulei a guia configuração, justamente porque essa guia é a que traz mais informações, né, e a gente deixou ela por último para a gente poder realmente explorar um pouco mais essas informações que estão aqui, que são as configurações que você vai precisar fazer, pode precisar fazer inicialmente no host. Né? Alguns a gente vai mostrar agora, outros a gente vai detalhar depois. Tá? Que dizem respeito à rede, storage principalmente. Bom, primeiro você tem aqui essa parte de saúde, onde ele traz os componentes do seu servidor físico que ele identificou e que ele está monitorando o status. Então aqui você vê uma série de elementos, né, que foram os componentes que ele identificou, componentes de hardware e software, que estão presentes no servidor físico e que são importantes monitorar, como por exemplo processadores, né, BIOS, por aí vai. Essa informação aqui, apesar de parecer muita coisa, na verdade ela está bem resumida, porque esse servidor está virtualizado, né, e por isso ele não traz uma série de informações. Né, ele traz um conjunto bem menor de informações aqui. Apesar disso, você vê que já é uma quantidadezinha razoável de informações que ele monitora. E no servidor físico você tem muito mais informação, né, justamente porque a VM ela tem a parceria com os fabricantes de hardware, justamente, né, e uma das vantagens dessa parceria é que ela consegue fazer com que a solução já monitore componentes importantes do hardware para te dar uma segurança maior de que você vai saber rapidamente caso qualquer um desses componentes falhe. Tá? Então você pode monitorar o hardware do seu equipamento, do seu servidor de virtualização, através do próprio VM, nessa opção aqui, Health Status. Na parte de processadores, a gente tem as informações dos processadores, né, obviamente. Então aqui modelo, velocidade, quantidade e tal. E algumas informações do fabricante. Aqui a parte de memória. Aqui vale destacar que nesse exemplo aqui a gente tem um host com 2,5 GB de memória. Né? A gente falou até quando instalou o Hypervisor para entregar pelo menos 3, mas como eu estou com algumas restrições aqui de memória, eu tive que reduzir um pouquinho isso. Ele aceitou. Mas aqui é importante a gente notar o seguinte, não é porque eu tenho um host com 2,5 GB de memória que eu vou entregar 2,5 GB de memória para as máquinas virtuais. Tá? Observe que existe uma memória do sistema, e isso é importante a gente notar, tanto do ponto de vista de processador quanto de memória. A gente tem que ter muito cuidado em deixar sempre uma margem, né? Eu diria aí pelo menos 10% de margem de recurso não utilizado, ou seja, recurso realmente de reserva para uma situação de emergência, uma situação de contenção. Tá? Porque toda máquina virtual que você cria, ela tem um overhead associado, um overhead de memória e de processamento principalmente. Tá? Porque você tem um hypervisor ali que vai colocar aquela máquina virtual para executar. E para esse hypervisor colocar essa máquina virtual para executar, ele precisa de recurso, né? Ele precisa de memória, ele precisa de processamento. E por isso existe esse overhead. Você tem que sempre lembrar desse overhead quando você cria uma máquina virtual, quando você aloca recursos para uma máquina virtual. Então é sempre bom a gente ter isso em mente. Tá? Nunca utilize a capacidade total do seu host, porque você pode ter problema de escassez de recursos, e se o hypervisor ficar sem recurso, você vai ter problemas muito sérios. Okay? Aqui a gente tem a parte de armazenamento, onde a gente consegue aqui adicionar dispositivos de armazenamento, tá? Mas a gente vai explorar isso melhor depois. Selecionando aqui no Data Store, você tem os detalhes dele, capacidade, percentual utilizado, percentual livre, etc. Aqui na parte de rede, a gente tem a informação das configurações da rede, né, da rede virtual, vamos chamar assim, né, que a gente vai ver detalhes depois. Você tem switch virtual, grupos de portas, rede de gerenciamento e tal. A gente vai ver quais são as recomendações para configurar isso aqui, né, e como fazer essa otimização. Aqui a gente tem os adaptadores de armazenamento, ou seja, as interfaces físicas que dão acesso a dispositivos de armazenamento.
que o VMware chama de HBA, né? Na verdade é um termo padrão do mercado, o Host Bus Adapter, então ele considera tudo como HBA. Então você tem um HBA 0, que é um dispositivo de bloco SCSI, que seria provavelmente para um disco interno, que não está em uso. Um segundo aqui também de dispositivo de bloco, né? Que na verdade está associado a um controlador IDE e que está disponível para uso através de uma unidade de CD-ROM, se você quiser usar aqui essa unidade de CD. E uma terceira, HBA, que realmente é a que está sendo usada para acesso ao disco, né? Nesse caso é a controladora SCSI Ultra 320. Lembrando que isso aqui é um hardware virtual, né? Porque esse host está virtualizado debaixo de um VMware Player. Então isso aqui é um hardware virtual que foi entregue para ele. Tem uma controladora SCSI Ultra 320, através da qual ele consegue acessar aquele disco de 40 GB, que é onde o SX está instalado. Aqui a gente tem os adaptadores de rede, né? Então aqui você tem as configurações dos adaptadores de rede, e note uma coisa importantíssima, né? Ele está configurado como auto-negociação porque está na configuração padrão, né? Mas o ideal é você não é deixar assim, óbvio, né? É fixar a velocidade no máximo possível, tá? Nesse caso a interface é giga, então a negociação até que funcionou e a interface está funcionando a gigabit, mas eu já tive problemas em situações em que a negociação não funcionou bem e a interface do host ficou funcionando abaixo da velocidade ideal, e obviamente que isso gera problema no ambiente, porque você tem uma proteção desnecessária, né, porque você está subutilizando a capacidade de tráfego, né, a capacidade da sua rede, e óbvio que isso não é uma coisa legal. Aqui a gente tem algumas configurações avançadas, mas que não é recomendado mexer, então a gente não vai entrar em detalhes. Aqui a gente tem uma parte de gerenciamento de energia, que isso aqui é muito importante, porque o reconhecimento das tecnologias suportadas pelo hardware para a economia de energia, ele é importante para que você ative alguns recursos que permitem economizar energia. Tá? Desligar automaticamente servidores e tal, a gente vai falar sobre isso depois. Mas é importante já deixar claro que essa configuração aqui ela vai ser determinante no tipo de funcionalidade que você pode usar para economizar energia na solução. Aqui as informações de licenciamento, né, quais são os recursos que estão disponíveis, como a gente está usando. Ele está em modo de avaliação, então ele está com todos os recursos habilitados. Tá? Mas depois, uma vez esgotado esse período de avaliação, essas funcionalidades aqui que dependem do VCENT, dependem de aquisição de licença, estariam sendo desativadas automaticamente, né? E ficariam somente as funcionalidades que não dependem de licenciamento, como por exemplo máquinas virtuais com multiprocessamento, com múltiplos processadores. Tá? Aqui a gente tem a configuração de data e hora. É muito importante e é recomendado que você configure aqui um servidor de tempo. Tá? Você vai aqui em opções e você ativa para iniciar automaticamente o serviço, né? E adiciona aqui o servidor de tempo. Tá? Esse servidor de tempo pode ser, por exemplo, o seu servidor de diretório, se ele tiver com aquele serviço do Windows Time ativo, que é a recomendação da Microsoft. Então, se o seu servidor do AD tiver com o serviço de tempo ativo, você pode apontar para ele aqui que ele é um servidor NTP. E isso vai funcionar, vai garantir que que o horário do seu host vai estar sincronizado com o horário do seu serviço de diretório, né, que é o ideal, porque é o mesmo servidor que você deve sincronizar a hora também na sua estação de trabalho. Então, esse é o ideal, você manter todo mundo sincronizado na mesma fonte. Outra coisa importante falar sobre data e hora, sobre configuração de sincronização de horário, é que não é recomendado você configurar a máquina virtual para sincronizar a hora com o host, tá? Porque essa configuração, o host pode estar em fuso horário diferente, porque por padrão ele funciona com horário UTC, tá? Então esse horário que aparece aqui, ele, mesmo que ele esteja correto, ele reflete a hora local, mas porque foi feita uma tradução aqui de fuso horário para exibição. Mas a hora interna que o host trabalha, ela é hora universal, e isso pode gerar alguns problemas se você mandar a máquina virtual sincronizar a hora com o host. Então tenha cuidado com isso.
Aqui as configurações de DNS, né? Então, você pode ativar aqui também, deve, né? Fazer as devidas configurações, tá? De domínio, colocar o domínio qualificado aqui certinho, o gateway corretamente, tá? Gateway IPv6 se for o caso. Aqui a parte de autenticação que eu falei, né? Você pode ativar aqui, ó, a autenticação através do AD, e aí você indica o domínio, informa que manda ele fazer o join, né? Ele vai te pedir usuário e senha e tal, e você ativa e ele passa autenticado através do AD com o usuário e senha do AD. Aqui você tem a configuração de Startup Shutdown, tá? Que diz o seguinte: em que ordem você quer que as máquinas virtuais sejam ligadas. Tá? Essa configuração também é bastante importante, porque essa configuração aqui é que vai determinar quais máquinas serão ligadas e em que ordem quando esse host for ligado. Então imagine aquela situação comum. Você precisou desativar o host e fazer a manutenção. Você vai lá, desliga todas as máquinas, por exemplo, desliga o host e fazer a manutenção. Quando você voltar, como é que essas máquinas vão ser ligadas? Então você precisa configurar isso aqui para garantir a ordem correta de ativação das máquinas virtuais. Tá? Aqui você, ativando essa configuração, você pode dizer quanto tempo ele vai aguardar até começar entre uma máquina virtual e outra, né, para iniciar. Aqui você pode dizer quais as máquinas que vão iniciar em modo automático e em que ordem, quais as máquinas que devem ser iniciadas, mas em qualquer ordem, ou seja, depois dessas máquinas aqui, ele vai ligar essas que estão aqui, e finalmente quais as máquinas que não devem ser ligadas, que você vai ligar somente depois, quando você achar que deve, né, de forma manual. Tá? Então você tem essas três possibilidades aqui para controlar a ativação das máquinas virtuais quando o host é iniciado, okay? Depois de uma manutenção, por exemplo. Aqui também é possível configurar a localização do arquivo de swap para as máquinas virtuais. Você pode dedicar uma área específica para isso. A versão mais recente do VMware, inclusive, permite que você use discos SSD para swap. Mas eu sinceramente não vejo muito sentido nisso não, porque se você vai investir em SSD, você pode investir em mais memória para o seu host, para que você não tenha contenção de memória e não precise estar gravando nada em disco. Tá? Mas enfim, é uma funcionalidade que a solução suporta e que está aí disponível, então você pode querer, numa situação dessa, direcionar todas as máquinas virtuais para que esses arquivos de swap fiquem num local com melhor desempenho. Aqui a parte de segurança. No VSphere 5 o firewall é totalmente reconstruído, foi refeito. Antigamente ele era baseado no IPTables, hoje não é mais. Ele foi refeito e agora você passou a ter mais opções aqui para controlar o acesso aos serviços, né? Que serviços, que portas vão estar ativas, vão estar disponíveis. Você pode configurar aqui quais serviços vão ser iniciados automaticamente e tal. E aqui também você pode configurar quais serão as portas que serão permitidas e que vão estar autorizados para funcionamento, para uso. Aqui está uma configuração nova, que é a parte de cache do host, né, que também usa discos SSD para melhorar o desempenho do acesso às máquinas virtuais. Tá? Mas isso aqui, como eu disse, é um recurso novo, eu ainda não tive a oportunidade de testar isso aqui não. Aqui é uma outra área também de configuração avançada, onde você tem a informação do uso de recurso, na verdade do uso não, da reserva de recurso que está separado para uso pelo hypervisor. Então aqui se é um recurso de CPU e memória reservado, você pode, mas não deve editar isso aqui. Tá? Isso aqui não é aconselhável mexer. Isso aqui afeta justamente aquele recurso que é garantido para o hypervisor para ele gerenciar o ambiente. Obviamente, se você não der esse recurso suficiente, você vai comprometer o funcionamento da solução toda. Então isso aqui não deve mexer. E aqui tem a opção avançada que você pode visualizar todos os módulos, né, que compõem a solução e até mesmo configurar módulo a módulo, né, a utilização de recursos e tal, que de novo não é algo recomendado. Você só deve fazer isso aqui sob orientação do suporte da VMware. Aqui você tem a parte de configurações também dos agentes, que você pode instalar na máquina virtual para efeito de monitoramento.
E aqui algumas configurações avançadas, que de novo você só deve utilizar em situação bem específica, mas tem uma configuraçãozinha aqui que eu acho que vale a pena mostrar, que é o seguinte. O syslog, por exemplo, se você tiver um servidor syslog na sua rede, você pode querer apontar aqui o IP para onde ele vai direcionar todos os logs do hypervisor. Tá? Essa configuração só pode ser feita através dessa opção avançada. Né? Então, você pode precisar usar isso aqui em alguma situação bem específica. Tá? Mas tenha muito cuidado, porque aqui você tem uma série de configurações críticas do host, e você alterar isso aqui para valores indevidos pode te gerar diversos problemas sérios. Então, o ideal é não mexer aqui. Tá? Bom, pessoal, essa foi a visão geral que a gente queria passar para vocês hoje sobre o gerenciamento de um host, né, utilizando o vSphere Client. A gente vai abordar algumas dessas opções aí em maior detalhe, tá? Só que a partir do vCenter, justamente porque esse é o foco do nosso treinamento, mas eu gosto de mostrar antes a opção que você tem, né, as funcionalidades que você tem, mesmo que você esteja gerenciando somente um host específico, né, utilizando a versão gratuita da solução. Ok? É isso aí e até a próxima.